Boa noite, tudo bem? Eu tava gravando e esqueci o celular sem pôr no modo avião e um amigo me liga, eu já tava quase acabando. E agora vamos aqui fazer de novo, porque como eu não sei editar e pregar um vídeo no outro, eu vou falar de novo. Isso deve ser proposital, com certeza vai ficar até melhor. Então, hoje eu tava me lembrando de uma lição, né, de um depoimento, na verdade, que tem muito a ver com a situação, até com o que eu falei ontem. Esses dias eu li um depoimento de um jornalista e ele dizendo que ele renasceu depois de um câncer. Que o Gilberto, o nome dele é Gilberto, o Gilberto que existia antes do câncer morreu, que ele deixou ele morrer. Por que ele falava disso? Ele contava que, como ele não tinha tempo para nada, sempre estava viajando, comia correndo, ele dizia que a vida dele era como se ele estivesse num trem a 300 quilômetros por hora, passando por uma paisagem bonita em que ele não conseguia ver nada com tempo nem com clareza, né? Tudo voando, tudo correndo. E aí ele, ele então diz que compulsoriamente, obrigatoriamente, depois do câncer, ele teve que parar, até por questão de saúde, de restrições médicas. Então ele passou a conversar com mais atenção com as pessoas, passou a aproveitar mais a família, os netos, a comer com mais calma, apreciando a comida, tomar um café com mais paciência. E ele então diz que a quimioterapia, né? Ele diz que ele passou não só pela quimioterapia, mas por uma quimioterapia social. Ele diz que a partir daquele momento ele entrou no mundo das gentilezas. Ele sempre olhava para as pessoas que atendiam ele no hospital, na rua, o garçom, falava obrigado, passou a ser grato a tudo. E ele diz que não era pelo medo da morte, era algo contrário, era assim pela gratidão pela vida que ele fazia isso. Então, ele diz que ele chega a aconselha que todo mundo devia ter um câncer desse que não mata, né? E o câncer dele, inclusive, ele se cura de um câncer, e era um câncer gravíssimo, câncer no pâncreas. Então, olha só como o equilíbrio dele influenciou nessa cura. Foi muito mais do que os remédios, eu tenho certeza disso. Né? Quem entende aí, quem acredita no lado espiritual, sabe que o domínio que ele teve sobre o seu corpo e sobre as suas emoções foi fundamental para essa cura. Então eu me lembrava do que ele falou hoje, né? E ele ainda cita lá alguns exemplos, né? Da besteira que a gente comete em ficar todo mundo brigando com todo mundo, os poderes não se comunicam, né? Um secretário não fala com o outro, o prefeito não conversa com o governador não fala com o presidente, e aí o dinheiro vai embora pelo ralo e a gente fica parado, né? Olhando aquele exemplo, né? Dos cavalos puxando a carroça, cada um para um lado. Então, eu me lembrei disso associando a essa pandemia que a gente está passando, porque passaremos por problemas econômicos, né? Já tem aí os pai de nada, a vida aí, dizendo que vai acontecer isso, aquilo, e a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente espera que o mínimo de estrago possível seja causado, mas as pessoas que estão preocupadas com o tamanho do estrago é porque elas estão preocupadas em que tudo aconteça sem a sua colaboração. Então é aquele momento da gente ajudar as pessoas que estão próximas, ver as pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar, doar uma cesta básica, abrir mão de alguns sonhos, de algumas coisas, em detrimento em favor, né, da população, da comunidade. Então a gente está preocupado com o que vai vir depois, por conta de muitas coisas que eu queria que não vão acontecer, ou porque a gente está preocupado mesmo? É isso que precisa ser analisado. E é até sobre a passagem que a gente vai ler hoje. E é tão engraçado, né? Porque essa pandemia vem para poder botar as coisas no lugar, né? Eu acredito nisso, eu acredito que não tem praga nenhuma, que não tem nada errado, tá tudo certo, que realmente a gente estava precisando mesmo de pandemia. E quando a gente lembra que caiu um livro ali, mas não é dos que eu vou precisar, não. E quando a gente lembra de algumas situações, né? Sábado, minha esposa estava
comentando aqui, olha, fulano de tal fez um show, né? Um cantor sertanejo, a maioria deve conhecer, e tinha quase 1 milhão de pessoas conectadas online, né? Era uma live, né? Ele estava fazendo um show, né? Provavelmente tinha bebida e palavras vulgares, e tinham quase 1 milhão de pessoas conectadas. E ontem eu assisti uma live do Padre Fábio, porque ele estava... ele e o pastor Caio Fábio, que não é mais pastor, né? O pessoal chama ele, que é um cara que eu gosto muito dele, ele é muito espiritualizado, tem seus defeitos, como todo mundo tem, mas é um cara muito bacana. Principalmente quando eu quero entender alguma passagem do Evangelho, eu vou lá, coloco no YouTube e coloco o nome dele, Caio Fábio, e eu vejo a explicação dele e, assim, não resta dúvida nenhuma. Então é muito bacana, eu não sabia que eles eram amigos, assim, parece que eles têm muita amizade da parte virtual e estão tentando se aproximar. E eu vi o Padre Fábio, né, que é uma pessoa que, inclusive, eu não tinha minhas melhores, né, amizades por ele, né, me faltou a palavra aqui, mas eu vi uma pessoa ontem desarmada, né, falando assim, chorando, o quanto esse momento está mexendo com ele, né, e ele fala de várias coisas legais lá, e eu consegui assistir todo esse vídeo, mais de 1 hora de vídeo, e foi muito bacana. E tinham, sei lá, 40 mil pessoas conectadas. Um Padre Fábio, que é um arrastador de multidões, né? E um cantor sertanejo, 1 milhão de pessoas conectadas online. Então a gente precisa de coronavírus mesmo, a gente precisa de pandemia, a gente precisa de tragédias, né? No sentido figurativo, porque a gente não entendeu nadinha da vida ainda, nossos valores estão totalmente invertidos. Então, que me desculpem as pessoas que pensam o contrário, mas as pandemias vão parar de existir quando a gente mudar o nosso foco. Eu separei para a gente falar hoje, né, sobre o óbolo da viúva, né, aquela passagem lá do Evangelho, né, que todo mundo pensa que Jesus, quando nos deu esse presente, que Jesus estava falando de algo material, que Jesus estava falando para a gente poder doar tudo que a gente tem, conforme a viúva doou naquele momento tudo que ela tinha. E é claro que Jesus não estava falando disso, porque ele sabia que se ele pedisse para a gente doar tudo que a gente não ia fazer isso, e Jesus não ia pedir para a gente fazer algo que não estava ao nosso alcance. O espírito do tamanho de Jesus, né, da importância de Jesus, é claro que ele não ia nos pedir e não ia nos deixar algo para nos servir de lição que não estivesse ao nosso alcance. Então, por mais que é uma passagem que fala de algo material, que fala de dinheiro, as reflexões que podemos tirar dela são muito maiores, muito maiores. Então, porque é sempre, né, Jesus estava... Quando Jesus falava de dinheiro, ele estava sempre se referindo aos nossos comportamentos com o dinheiro. Jesus não está nem ligando para dinheiro. Ele sempre falava assim da importância da gente não ser dominado pelo dinheiro, né? Aquela mesma passagem que ele fala que o homem não foi feito, como é que é? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Então era algo assim, né? Que o dinheiro foi feito para a gente, não a gente para o dinheiro, né? Então, fazendo essa semelhança, né? Então toda vez que Jesus falava sobre dinheiro é sempre preocupado, né? Porque é sempre melhor a gente dar, né, na visão de Jesus, a gente dá do que a gente é, né, do que a gente tem, né? Por isso que ele falava que é muito mais amor, né? Muito mais, aquela passagem está em Atos dos Apóstolos, há muito mais alegria em dar do que em receber, né? Então, quando Jesus fala dessa parábola, dessa passagem que muitas pessoas levam para o lado financeiro, do dinheiro, e eu mesmo algumas vezes já, né, principalmente antes que eu não estudava Evangelho, né, então eu imaginava totalmente diferente, né, do que a grandeza que ela pode nos trazer. Então, eu vou ler aqui a passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, no item 5, né, e aqui Kardec cita aqui, ela aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Vamos lá. Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, né, o gasofilácio, se eu não me engano,
a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes Jesus. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhes sobra. Ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Antes de eu ler aqui o comentário de Kardec, não, eu vou ler o comentário de Kardec primeiro. Aqui o comentário é grande, eu vou ler só a parte final. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se encontram de fazer todo o bem que desejariam. Então assim, a gente que não pode fazer mais do que faz, que a gente se contente, né? Não que isso tenha que diminuir essa vontade, mas que a gente fique, né, se sinta feliz em fazer tudo que a gente está podendo fazer. Lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder socorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Se você não pode fazer mais, beleza, então continue fazendo o que você pode. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas? Deve-se ficar inativo quando não se tenha dinheiro? Eu não vou fazer nada porque eu não tenho dinheiro, não vou ajudar ninguém. Aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos encontrará 1000 ocasiões de realizar o seu desejo. Procure-as e as encontrará. Se não for de um modo, será de outro. Porque não há ninguém que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil, dar o seu ouvido, a sua paciência, o seu coração, o seu amor, o seu perdão. Na falta de dinheiro, não dispõe todos do seu trabalho, do seu braço, das suas pernas, e fazer alguma coisa para alguém, trazer algo para alguém, lavar algo para alguém, do seu tempo, do seu repouso, né? Ao invés de você ficar dormindo, você não pode visitar um hospital, fazer algo para alguém, para de tudo isso dar uma parte ao seu próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então note que Kardec aqui no final fala de tudo que não é material. Então, para essa reflexão de hoje, né, eu me lembrei, né, porque eu não sei, por exemplo, se eu vou fazer o vídeo de amanhã. E caso eu vá fazer, eu ainda não sei do que eu vou falar. Desde que eu comecei a fazer esses vídeos, eu sempre tenho a inspiração após o último que eu fiz. Então, depois que eu terminar esse vídeo de hoje, provavelmente me vem algumas ideias e a inspiração divina através dos amigos espirituais, do anjo da guarda, sobre o que eu devo falar. Então hoje, quando eu comecei a construir essa fala de hoje, me vieram várias coisas na cabeça. E me veio essa passagem assim de uma maneira inusitada. Eu que sempre a via de uma forma totalmente diferente das ideias que me foram inspiradas hoje, né? Até porque eu não tenho capacidade para isso. Dentro das minhas limitações e das minhas imperfeições, eu tenho certeza, sem modéstia nenhuma, de que tudo que eu falo sempre é uma inspiração, né? Eu estou sendo aqui um microfone, né? De algum tipo de mensagem que sirva, que venha a servir de bem para alguém, né? E inclusive para mim mesmo. Então, para a gente analisar essa passagem, vamos imaginar essa viúva, essa senhora, como sendo alguém que deu algo que ela tinha, mas a gente não conhecia. O Evangelho não fala detalhes dela. Ela poderia ser uma pessoa orgulhosa,
que deu caladinha, escondidinha ali e jogou aquelas 2 moedinhas, porque como ela não tinha muito, porque se ela tivesse muito, ela chegava com uma banda tocando, para todo mundo ver que ela estava dando. Então vamos supor que ela deu ali escondidinha, porque ela não tinha mais. Então ela só tinha aquele pouquinho e ela deu caladinha. Então vamos supor que ela seja uma pessoa orgulhosa, vamos supor que ela era uma pessoa egoísta, vamos supor que ela era uma pessoa difícil de conviver. Porque, por exemplo, eu vou chegar numa festa e tem ali as primeiras vagas, eu não vou parar meu carro lá, porque meu carro é popular, é usado, tem 10 anos que eu não troco. Se eu tivesse um carro importado do ano, eu chegaria e parava ele, eu queria pôr ele dentro da festa. Então, vamos supor que a viúva seja alguém assim, terráqueo como nós, que tinha defeitos e que foi ali, às vezes, até barganhando com Deus, porque Jesus usa a lição. Jesus não dá detalhe daquela pessoa. Então Jesus usa a lição. Então, eu pensando hoje, né, sobre essa passagem, eu imaginei assim, Jesus falando pra gente, né? Eu quero que você dê, né? Como eu disse, né? Que Jesus não vai pedir aquilo que a gente não pode dar. Jesus não vai pedir para que a gente dê todos os nossos bens materiais, porque ele sabe que a gente não vai fazer isso. Então não era isso que ele estava pedindo. Então é preciso a gente dissecar, né? Lá na anatomia, né, dos nossos amigos médicos, vamos dissecar isso. O que ele poderia querer que a gente entendesse também, né? Porque não é, a gente pode tirar as conclusões que quiser, eu não sou dono nenhum da verdade. Então, o que eu penso, né? O que eu consegui entender hoje, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando. Jesus está pedindo pra gente, pra mim, né? Dê daquilo que você tem pouco, né? O que eu tenho pouco? O que a gente tem pouco, né? O que faz falta pra gente, né? O que incomoda a gente, né? Porque o convite não era para doar, o convite não é pra gente doar do que a gente tem muito, independente que a gente não vai dar tudo, me entenda. O convite não é pra gente doar daquilo que a gente tem muito, é pra gente doar daquilo que a gente tem pouco. Então o que a gente tem pouco hoje? Paciência, perdão, tempo, Kardec falou aqui, né, nas conclusões dele, nos comentários dele, amor, paz. Então, Jesus pode estar fazendo um convite para a gente doar do que a gente tem pouco, do que a gente tem doado pouco, porque a viúva deu o pouco que ela tinha. Então, por que a gente não começa a doar, né, do pouco que a gente tem? Né? Que são essas coisas que eu consegui aqui anotar, né? Algumas: perdão, tempo, amor, paz, o nosso silêncio, né? O nosso ouvido, né? O nosso consolo. Então, nota que esse convite para que a gente, para tudo que a gente tem de sobra, a gente guardar. Parece que é o contrário da passagem, né? O que eu tenho sobrando que eu posso guardar? Né? Porque Jesus sempre dizia que as paixões, tudo que está de mal na gente não vai ser exterminado, vai ser transformado, porque a energia é a mesma. É os 2 cavalos puxando um para cada lado, você vai pegar um cavalo e vai pôr junto com o outro e a carroça vai andar para frente. Então o que a gente tem muito, que a gente tem que esconder, transformar? Arrogância, egoísmo, violência, cólera, ódio, intolerância, guerra, acusação. Lembra do que o jornalista falou? Que ele matou nele, né? Que morreu aquele Gilberto e nasceu outro Gilberto. Nasceu o Gilberto que agradece e morreu o Gilberto que era arrogante. Nasceu o Gilberto agora que entende que você pode votar em outro político que não seja o meu e ele aceite. Nasceu o Gilberto que aprova, né, que você tenha opções sexuais diferentes da dele. Nasceu o Gilberto que aprova que você respeite, né, a natureza, os animais, que você respeite que alguns pensam que a gente deve ficar em quarentena e outros não. Então essa lição
do óbolo da viúva, ela é gigante. Eu pensava hoje em tantas coisas, eu parava, eu estava lavando louça, anotava, escrevia no celular, desligava a água com a mão suja de sabão. Então assim, eu fiquei quase que louco hoje com tanta coisa que me veio na cabeça, e que isso sirva de transformação para que eu possa deixar tudo que está em abundância em mim, que não é bom, de lado, para que eu possa ir atrás de tudo aquilo que está pouco em mim, de tudo aquilo que está secando em mim, de tudo aquilo que eu tenho muito pouco. Então, meu Deus do céu, como a gente vai às vezes contra, né? Como a gente às vezes não entende a grandeza das lições, não só do Evangelho, mas desse momento em que a gente está vivendo, a beleza disso tudo, ao invés de a gente ficar reclamando, preocupado, né, com o que vai ser da minha empresa, com o que vai ser das minhas finanças, vamos ter fé e confiança e vamos poder viver um dia de cada vez e tentar ser o mais útil possível, né? Vamos pegar aquilo que a gente tem de pouquinho para poder regar, colocar no sol para ver se cresça, e vamos pegar aquilo que a gente tem muito e mandar pro lixo, né? Vamos transformar tudo aquilo. Praticamente uma maneira louca de interpretar essa parábola, mas foi a quantidade de ideias que eu fui bombardeado hoje, de inspirações, né? Para que a gente possa cuidar, então, de tudo aquilo que está pouco em nós. Porque o mundo está cheio de pouco amor. O mundo está cheio de pouca paz. O mundo está cheio de pouca tolerância. O mundo está cheio de pouco ouvido. O mundo está cheio de pouco amor. O mundo está cheio de pouco perdão. O mundo está cheio de poucas pessoas se fazendo pelas outras. Então a gente precisa pegar esse pouco que é do bem, esse pouco que é amor, e transformar ele no muito que Jesus espera de nós, no muito que Jesus quer da gente. É isso que eu tinha para falar hoje. Então eu espero do fundo do meu coração que essas palavras sirvam primeiro para mim e para as pessoas que assistirem, as pessoas que chegarem a essa mensagem, e pensem: vamos parar de brigar, vamos remar no mesmo rumo, vamos puxar a carroça todos no mesmo sentido. Vamos tentar entender os nossos irmãos que torcem para outros partidos, para outros times, que têm outras opções sexuais. Vamos nos respeitar. Vamos tentar conviver entre nós, nos preocupando com o planeta de uma forma geral. E vermos aonde é que eu posso atuar. Eu não posso atuar na África, mas eu posso atuar aqui no meu bairro, na minha cidade. Então é isso que Jesus espera de nós. Jesus não espera que a gente decore o Evangelho, que a gente decore as Escrituras. Jesus espera que a gente seja bom, que a gente pegue pelo menos uma dessas Escrituras e coloque em prática. Então é isso que eu espero também que aconteça comigo e com você. Um abraço e até a próxima.